Podemos observar na figura que a partícula 1, representada pela cor preta, está sujeita ao campo elétrico da partícula 2, representada pela cor vermelha. Quando a partícula 1 é liberada, ela começa a se mover, portanto, adquire energia cinética. Como a energia não pode ser criada, de onde vem a energia? Em mecânica, quando estudamos energia, aprendemos que um objeto possui energia potencial gravitacional em virtude da sua localização no interior do campo gravitacional. Analogamente, um objeto eletrizado possui uma energia potencial em virtude da sua localização no interior de um campo elétrico. Da mesma forma como é necessário realizar um trabalho para erguer um objeto de grande massa contra o campo gravitacional da Terra, também é necessário trabalho para empurrar uma partícula carregada contra o campo elétrico gerado por outro corpo eletrizado. Vamos supor um objeto de massa m situado no eixo que chamaremos de eixo x. Esse objeto sofre a ação da força peso e está em uma posição I de altura h1. Para encontrar a variação da energia potencial gravitacional quando esse objeto vai da posição I até uma posição F de altura h2, podemos seguir o seguinte caminho. Como visto em mecânica, a variação da energia potencial gravitacional, que será representada por ΔU, é igual ao negativo do trabalho realizado sobre o corpo pela força peso. Logo, ΔU é igual a menos a integral da altura 1 até a altura 2 do produto escalar entre a força peso e o deslocamento infinitesimal dx. O produto escalar entre dois vetores pode ser escrito como o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, ΔU é igual a menos a integral que vai de H1 até H2 do módulo da força peso vezes dx vezes o cosseno de θ. O módulo da força peso é igual a massa vezes o módulo da aceleração da gravidade. E, como os dois vetores possuem a mesma direção, porém sentidos opostos, θ é igual a 180 graus. Dessa forma, podemos substituir na integral a força peso por mg e θ por 180 graus. Então, ΔU é igual a menos a integral, que vai de H1 até H2, de mg, vou passar o cosseno de θ aqui na frente, dx, cosseno de 180 graus, dx. Sabemos que cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Essa integral, então, vai ficar assim, olha. ΔU igual a menos a integral de H1 até H2 de menos mg dx. Como menos mg é uma constante, a gente vai tirar essa constante para fora da integral. ΔU é igual a menos mg vezes a integral de H1 até H2 de dx. ΔU é igual a mg, integral de dx é x. Então, é mgx com x variando de H1 até H2. ΔU é igual a mg H2 menos H1. Se chamarmos H2 menos H1 de R, a equação ficará ΔU é igual a mgr, em que R é o módulo do vetor deslocamento, ou simplesmente a distância entre H1 e H2. Agora, faremos a mesma análise substituindo o corpo de massa m por uma carga de prova Q0, que está situada no eixo denominado x. Essa carga também sofre uma ação da força elétrica e se encontra a uma altura h1. Para determinarmos a variação da energia potencial elétrica quando esse objeto se desloca da posição I
até a posição F, que é a altura H2, podemos utilizar o seguinte caminho. Como visto anteriormente, a variação da energia potencial elétrica, ΔU, é igual ao negativo do trabalho realizado sobre a carga pela força elétrica. Logo, ΔU é igual a menos a integral de H1 até H2 do produto escalar entre a força elétrica e a variação infinitesimal dx. A resolução dessa integral é igual à resolução da integral anterior. Então, para substituirmos o valor da força elétrica, nós temos que o campo elétrico é definido como sendo a força elétrica sobre a carga, Q0. Se isolarmos a força, nós temos que a força é igual a Q0 vezes E. Então, resolvendo a integral, nós temos que ΔU é igual a Q0E vezes H1 menos H2. E nós também podemos chamar H1 menos H2 de R. Dessa forma, HU é igual a Q0E R, em que R é a distância entre H1 e H2. Inicialmente, temos uma carga Q em um campo elétrico situada num ponto I. Ao deslocarmos essa carga do ponto I até um ponto F, onde R é a distância entre I e F, o campo elétrico realiza um trabalho sobre essa carga, uma vez que o campo é quem produz a força elétrica. A variação da energia potencial elétrica dessa partícula, como vimos anteriormente, é igual à carga vezes o módulo do campo elétrico vezes a distância R entre os pontos I e F. Se dobrarmos o valor da carga, podemos notar que a variação da energia potencial elétrica também dobra. Dessa forma, em vez de tratar com a variação da energia potencial elétrica de um corpo eletrizado em um campo elétrico, é mais conveniente considerar a variação da energia potencial elétrica por unidade de carga. Assim, quando uma carga se desloca de um ponto I até um ponto F, a razão entre a variação da energia potencial elétrica pela carga será a mesma, independente de quanta carga exista. A essa razão chamaremos de variação do potencial elétrico. Assim, podemos escrever a variação da energia potencial elétrica como a carga vezes a variação do potencial elétrico em um ponto. Temos aqui uma distribuição finita de cargas e um ponto muito distante dela, situado no infinito. Podemos calcular o potencial elétrico no ponto P, deslocando uma carga de prova do ponto P até o infinito. Vamos calcular o potencial V no ponto P, onde uma partícula Q0 se encontra. Então, nós temos que ΔU, que é a variação da energia potencial elétrica, é igual a Q0 vezes ΔV, que é a variação do potencial. Então, nós vamos reescrever a equação desta forma. E nós temos também que ΔU é igual ao negativo do trabalho. Então, nós temos que Q0 vezes ΔV é igual a menos a integral de R de Q0, produto escalar entre o campo elétrico e a variação infinitesimal dr. Agora, nós vamos tirar todas as constantes da integral. Integral de R até o infinito e produto escalar dr.
Nós vamos simplificar a equação, cortando as cargas. E nós vamos também reescrever a variação sendo com o potencial final menos o potencial inicial igual a menos a integral de R até o infinito de E cosseno θ BR. Como o vetor campo elétrico e o vetor deslocamento possuem a mesma direção e o mesmo sentido, θ é igual a zero. Então, nós temos que a variação do potencial é igual a menos a integral de R até o infinito de E cosseno de zero dr. E nós também sabemos que o cosseno de zero é igual a 1. Então, nós temos que V final menos V inicial é igual a menos a integral de R até o infinito de E dr. Com potencial no infinito é zero, nós vamos reescrever a equação da seguinte forma. VI menos VI é igual a menos a integral de R até o infinito de E dr. Então, nós temos aqui que o potencial daquela partícula P, né? Então, nós temos aqui que o potencial no ponto P daquela partícula que é zero é representado apenas por VI. Então, a partir desse momento, nós vamos chamá-lo apenas de V. Nós sabemos que o campo elétrico é igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao quadrado. E aí nós vamos introduzir isso aqui na integral. Porém, nós já vamos retirar dela tudo que é constante. Então, deste fator, apenas o R ao quadrado não é constante. Então, a nossa equação vai ficar assim. Menos V é igual a menos Q sobre 4πε0 integral de R até o infinito de dr sobre R ao quadrado. A resolução dessa integral é menos 1 sobre R. Então, nós temos que menos V é igual a menos Q sobre 4πε0 menos 1 sobre R, com R variando de R até o infinito. Então, nós temos que menos V é igual a menos Q sobre 4πε0 que multiplica menos 1 sobre infinito menos 1 sobre R. Então, esse menos com esse menos vai dar mais, vai dar um sinal de positivo aqui. Então, mais 1 sobre R. Então, aqui, se a gente aplicar um limite, a gente tem um número muito pequeno dividido por um número muito grande. Então, essa parcela vai para zero. Então, se a gente executar essa multiplicação aqui, a gente vai ter o menos Q sobre 4πε0 multiplicando por 1 sobre R. Então, se a gente resolver isso, a gente tem que menos V é igual a menos 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Então, se a gente multiplicar isso aqui por menos 1, nós vamos ter o seguinte, que V é igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre R.